Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite não, bom dia, né? Já são 1 hora da manhã. Consegui configurar o OBS. Milagre, gente, como eu apanhei pra configurar o OBS. No final das contas, a configuração do OBS pelo Mac, que eu tenho Mac, eu consegui um tutorial melhor na gringa. Aqui no Brasil, ninguém sabia resolver. Ou pelo menos eu não achei um tutorial que me ajudasse. Então, agora eu consegui. Então, bom dia, tudo bem com vocês? Vou jogar o quarto episódio de Vampyr, né, agora. E é isso. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Só pra checar se eu tô transmitindo ao vivo. Tá tudo dando certo. O YouTube, ele pega a configuração anterior, dos vídeos anteriores, e ele manteve a configuração do primeiro vídeo, então já viu, né? Aqui. Vou dar uma editadinha aqui. Episódio. Vamos explorar o hospital. É isso aí, jogos. Precisamos do jogo Vampyr. Aqui, 2018. Miniatura, eu tenho que fazer uma miniatura, eu sou péssimo pra fazer miniatura, gente. Tá, beleza. Vale a pena colocar um Vampyr aqui também. Português. Tá. Salvei. Aí. Ok. Vamos lá. Vamos jogar então. Compartilhar, né? Pra ver se alguém vai querer assistir. Vamos lá. Preciso colocar as hashtags. A pena que o Twitter não deixa ele não deixa você editar. Acho que vou mudar de novo. Calma aí, tá, gente? Eu vi num vídeo da escola de youtuber, inclusive, eu super recomendo esses vídeos. Os primeiros 10 segundos eles são primordiais para uma live dar certo. Mas como eu ainda não tenho muitos seguidores e nem muita gente que assiste ao vivo, aí vem. Eu tô com sono já, hein, gente. Vem me ver jogar com insônia. Mentira. Na hora que eu deitar na cama, eu vou desmaiar. Então vamos colocar aqui Vampyr. Vim. Game. O que mais? YouTube. PS4. É isso. Acho que tá bom. Vou colocar algumas hashtags aqui. A minha internet
não tá lá essas coisas, mas vamos embora, né? Pronto, postei. Vamos jogar. Bom, nos capítulos anteriores, se vocês quiserem, eu fiz uma playlist. A playlist ela tá aqui no YouTube, né? Então, quem quiser dar uma olhada nos capítulos anteriores, eu sugiro que veja. Esse jogo é muito legal. Para quem gosta de história, esse é um jogo fantástico, tá? Então, é um jogo que tá se passando em 1918 em Londres. Então eles estão passando pela gripe espanhola, enfim, tem algumas similaridades com a gente, sabe? Então acho que é um jogo bem bacana. É um jogo, novamente, de história, então a gente tem que conversar com os personagens. Ele é um vampiro, que ele é um médico. Ele não pode andar de dia, então ele só pode andar de noite. Ele se alimenta de sangue, como vocês bem sabem, né? E é isso, tá? É muito legal, muito legal. Eu espero não varar a noite. Então, eu tinha que... The flower's dying. It needs water. E a voz dele também é um algo à parte, tá? Só pra gente comentar. Agora, como que eu vou colocar água pra planta? Esse aqui é um pinico, né? Acho que ele é bem um pinico que eu vou... Talvez eu vá colocar, talvez eu procure lá fora. Bom, vamos sair então. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. A jogabilidade desse jogo ela é muito fácil de jogar. Mas eu sou extremamente noob. I cannot enter. Sabe o que é extremamente noob? Extremamente noob. Eu sou péssimo jogando, mas It's locked. a gente tá aqui pra passar vergonha, né? Não é. É como eu já falei nos outros vídeos anteriormente. Eu assisto tanto youtuber, eu assisto mais youtuber do que TV ou Netflix ou etc. Entendeu? Então eu falei assim, por que eu não tento esse outro lado, né? Bom, vamos lá. Paciente Thomas Edward, sexo masculino, 28 anos. Médico responsável, Dr. Tippett. A gente já conversou com o Dr. Tippett já nos episódios anteriores. Estado em recuperação, data de admissão 16 de setembro, data de liberação a ser definida. Observações: o rosto do paciente sofreu queimaduras graves e foi desfigurado por uma bomba durante a guerra. Mesmo com os sedativos fortes, ele afirma frequentemente sentir dores das feridas, como se as chamas ainda não queimassem sob a pele. Segundo o que diz, exames dos tecidos cicatrizados não indicam traços de inflamação, infecção ou inchaço. As cicatrizes estão limpas. Seria este um caso de dano persistente aos nervos? O paciente está sempre se culpando pela própria desfiguração. Poderia ser um caso de culpa do sobrevivente? Dores fantasmas ou manifestando-se como punição por não morrer com seus companheiros? Pesado, né? E detalhe, né? Esses documentos aqui, a gente vai conseguindo informações sobre as pessoas para poder tomar o sangue delas. Afinal, a gente precisa se alimentar. Vou dar uma olhada nesse coisa aqui. Bom, The Last of Us Part 2, né? Aliás, vocês conseguiram superar The Last of Us Part 2? Eu não consigo superar. Eu queria muito superar, mas bom, descanso na cama até a próxima noite, meia-noite no jardim, tudo normal. Eu tenho que entrar no jardim. Eu tô dando uma luteada básica. Eu tô vendo uns barulhos de porta abrindo, certo?
essa aqui é a sala do doutor. Nossa. Ele tá aqui, mas ele não vai ver. Não. Ah, tá vendo? Ele não quer falar comigo. Meio grosso ele. It's locked, all right. Ah, a maioria das portas aqui desse jogo também são trancadas. Bem bacana. Eu acho que alguma coisa. Acho que mais pra frente as portas vão ficar abertas e aí eu devo fazer alguma coisa. Eu tenho que conversar com as pessoas, tá? Aqui a saída é aqui. Tá brilhando aqui. It's locked, all right. E provavelmente alguém que jogue bem esse jogo deve saber como abrir as portas. E uma negação, tá? Acho que aqui é a saída. Eu não quero sair. Vou dar uma olhada. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Eu sempre começo com a sua vida em Londres. Como é a sua vida em Londres? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Ah, muito bom. Vou dar apoio pra ela. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. Como eu falei no vídeo But anterior, what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? matou mais de 15 milhões de pessoas. Quanto tempo você ficou? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse A Brannigan. primeira Brannigan tinha falado anteriormente que não gostava de uma pessoa. Então, provavelmente é essa que é a pessoa. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Preciso Milton, comprar the fone. ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Bem fofa. Eu ainda não tenho habilitado a qualidade de sangue dela não tá saudável, tá? Perguntas pessoais. Nenhuma. Então, é isso aí. Goodbye, Nurse Hawkins. Beijo, viu? Boa sorte. A gente se vê por aí. Olha, tem um boy aqui. So many deaths. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock.
A gente sempre começa com a sua vida em Londres. Ele. How did you end up in William Bishop's den? I had Esse received William alarming Bishop, news ele foi about his recent vampiro behavior. que I went to his place and he refused tava to lá let me todo go. mundo. E aí o nosso querido vampirão, que eu esqueci o nome dele, You dared to enter this awful place alone. You're a hero, foi Mr. salvo Hampton. por esse cara, Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Pô, essa é uma dica, hein? Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Vou pelo desespero primeiro. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Ajuda. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. É uma boa forma dele se proteger. Perguntas pessoais. How do you feel? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Foi confrontado com um crucifixo, quase que ele morreu. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Você é um padre? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good Não é word. padre. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ele não sabe. Ele não sabe que cruz Have you made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. bacana. Poxa, nenhuma dica. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. I have wasted too much energy for so little. It's locked.
Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Toma. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Aí, muito bom. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Eu acho que não vou brigar. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Opa, tem uma pista. Essas pistas são ótimas porque elas me ajudam a beber o sangue dele. Vamos ver. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Ele tá bem puto da vida. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Aqui já perguntei. Tá vindo em Londres. Adeus. Thank you for your time. We'll talk later. Tá. Olha os dois. No outro vídeo eu vi umas pessoas com a língua ensanguentada. What can I do for you, Doctor? Parece que eu já falei. Thank you, Nurse Crane. Falei falando assim na outra. Ó, doente. Good evening, sir.
I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Olha, eu posso... Ei, tá vendo o L1 ali? O L1, ele me diz que eu já posso tomar o sangue dele já. Mas calma. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm Só que à fixed, medida que eu vou so I can return to work fazendo as and to my ações, family. I was vai more gerando curious about what you were doing consequência. Esse eu não before vou being tomar o hospitalized. sangue, o outro I'm a eu tomei. carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. É isso aí. Eu não vou tomar o sangue dele. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Depois eu volto aqui. Reads me like a book. I never could keep anything. Acabado. Esse jogo é um jogo de muita história, tá? É muita história. Que é ótimo. Meus filhos queridos, desculpem por não escrever antes, mas só de escrever essas palavras parece que meu braço vai explodir. Não se preocupem, o papai vai sair do hospital assim que os médicos curarem o braço dele. É a carta do rapaz que a gente acabou de falar. E detalhe, é quase que a gente chupa o sangue dele, oh meu Deus. Não se preocupem, o papai vai sair do hospital assim que os médicos curarem o braço dele. Se precisarem alguma coisa, procurem o Sr. Chadwick lá no canteiro de obras. E falem que vocês são os filhos de Harvey Fiddick, que é esse cara que a gente acabou de falar. Vocês se lembram de Robert Chadwick? Aquele cara de bigode que me ajudou a consertar a porta na casa da primavera passada? Peçam trocados para ele e com certeza ele vai ajudar. Desculpe por não poder trabalhar para sustentar vocês, a gente vai dar um jeito nisso assim que eu sair daqui. E não se preocupem, tudo vai melhorar depois que o braço vai ficar forte de novo. Assim que os médicos curarem meu braço, eu ainda bem, né? A nova pista. Ó, melhorou a qualidade de sangue dele. Ou seja, depois eu vou usar um sangue melhor. Tá bom, eu acho que eu vou pro meu objetivo. Tem mais alguém que você falar? Esses barulhos. I cannot enter. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody.
Tem outra missão. Eu tenho que procurar alguém no jardim que tá causando. Será que era esse cara? Não, não é. Sei que não. Ah, ali, olha. Ele não... sobre o revólver. Eu não consigo mirar. Acredita? Uma fotografia. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Olha só, tá namorando. Beleza. Esse foi uma... Esse foi... Ele tem uma visão de vampiro. Tá, bem legal. Olha ali, gente. E outra questão interessante, né? A gripe espanhola foi influenza. Quarentena é doença contagiosa. Pode entrar ou sair da área de quarentena sem escrita das autoridades sanitárias locais, exceto os funcionários utilizados pela, podem entrar, destruir ou remover de cartão. Se suspeitar as regras serão multados. Beleza. Pausa, acho que não dá pra sair pra cá. Esse lixo aqui não tem nada. Essa porta também não tem nada. Vou arrumar a área de distância aqui. Então, eu tenho que ir aqui. É esse que é o caminho? É o caminho. It's locked. Então é pra cá. No hospital. Ele é um vampiro, né? Devido à gripe, as formas são mais pacientes. Eu vou vir pra casa, que triste. Vou deixar pra bonita aqui. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ai, eu tô sabendo. Tô sabendo que você pega o bonitão lá. Ah, tá. Eu consigo. Goodbye, Nurse Hawkins. Eu podia falar no menino também. Ele meio que afim dela, né? Porque... Parece que eu já tinha visto já. I cannot enter. So many deaths. A lot of my own. Aqui foi onde eu
limpei o sangue do outro lá. Depois eu vou ver o que vai acontecer. Tô meio confuso com esse mapa. Vou seguir aquele Y ali, é marca de sangue. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Olha os mortos da... Ai, me lembra... Alguém de pensar. Vou falar. Que metro. Ah, tá, eu acho que eu tenho que... I'm so tired. Will this ship... Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Vou começar com perguntas pessoais agora. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Pois é, vamos dar uma olhada na pista. E o círculo social é o Harvey Physic e o Ackroyd, que ele não é muito fã. Só dar uma olhada aqui. Melhorou. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn.
I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Nova investigação, muito bom. Vamos cá. Acabou. Ah, perguntas pessoais. Conseguimos. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Pois é. Temos inimigo. Acabou? Acabou, né? Acabou. Goodbye. Goodbye, Dr. Strickland. Muito bom. Esse Dr. Strickland aqui, agora deixa eu dar uma olhada. Ah não, mas putz, eu não vou beber sangue dele. Porque ele tem filho. Olha aqui, paciente. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Pergunta pessoal, eu vou direto no pessoal já. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Muito bom, muito bom. Já comecei mal. Vamos começar pela muita dor de How garganta. painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. E agora? Vamos ver como que tá o sangue dele. Não, o sangue dele tá... Ele tem que descansar. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Aqui. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Don't waste your time with me. Perguntas pessoais. Não. Só vive em Londres.
What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Lembrando que é em 1918 essa história, então ela ensina mulheres a serem donas de casa. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Ela não é rica, né? Vou tentar o sangue dela. O sangue dela tá bom. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Agora vou começar a parte de... Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah, sim. Então, o que acontece? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Para ter cama no hospital, gente. Péssimo. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Penso. Já, acho que já perguntei já, né? Já. Goodbye, Mrs. Goswick. Eu tô sem sangue, tá vendo a minha tarjinha de baixo ali, olha? Eu tô com fome. Então, numa boa, eu acho que eu vou tomar o sangue daquele cara ali. Não, ainda não. Alguma coisa me diz pra não. Será que apareceu um monte de gente aqui? Quem é essa pessoa? Eu já conversei já. Essa de devolver a carteira, eu tô meio que viajando, viu? Sai fora. Tem uma pessoa aqui. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm a man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tibbets. A música desse jogo é maravilhosa. É isso.
precisava de... It's locked, all right. Provavelmente vai ter... A música mudou. E a faca tá disponível. Stop right now! It's one of them! Over there! It's one of them vermin! Será que eu não consigo falar o nome dele? Não adiantou nada. Ah não, adiantou sim, subiu um pouquinho ali. Uma pessoa morta ali. Last warning, sir! Steady, boys! We've got one of them here! Doesn't like fighting, does it? There's one of them! Watch yourself! Ah, tem um cara aqui. Saco. Nenhum dos meus poderes estavam disponíveis? Que coisa. O sofrimento faz parte da condição imortal. A dor nunca acabará. Então é isso aí, né? Você morre e você tem uma mensagem motivacional. É um jogo fantástico. É um jogo em inglês. Né? Mesmo quando você morre, você é recebido de forma bem educada. Muito legal. Muito legal. Esse jogo ele não, esse jogo é um jogo que provavelmente tem como você passar rápido por ele. Aliás, talvez você não tenha como, mentira, talvez você não tenha como passar rápido por ele. Porque é um jogo que você precisa conversar com um monte de gente, você precisa averiguar as coisas e etc. Mas o bacana do jogo é exatamente isso. Porque você aprende a história. Né? E a história ela é muito boa. Ó, eu posso apertar aqui. Eu tenho os símbolos de sangue. Um cara ali. Aí não podia jogar alguma coisa? O que eu fiz? Last warning, sir!
He's dead! Ah, ele tá com revólver. Ele tá com revólver, então eu não posso dar paz, cara. Meu caceta. Poxa, nenhuma bala de revólver? Ah, esse jogo aqui eu vou falar pra vocês. É pra você, se você pensa assim, ah, vou matar, eles vão dropar coisinhas pra você. Não, não vão não, tá? Ah, tem rato aqui. Rato eu posso tomar o sangue. Aumentem o sangue. Cadê ratinho? Ratinho, cadê ratinho? Cadê o ratinho? Que nojento, mas faz parte. E aqui não. Ó, ali já tem um outro cara. Ah, eu preciso atacar aquele cara agora? Não, né? Olha aqui que louco isso. Nada. Dá uma placa ali, vamos dar uma olhada nessa placa. Ah tá, essa placa que eu já li. Aqui eu poderia subir. Oi gente, tudo bem? Esse cara tá de... Olha, o cara... Ai. Oh, eu queria isso. Morri de novo. Queria o arco e flecha. Não somos parte do ciclo da vida e da morte. Somos mortos-vivos, meu amigo. O que nos torna verdadeiros párias. Tenso, né? Pesado. Mas, meu Deus do céu, mas por que eu tô morrendo tanto? Porque eu sou afobado. Eu sou muito afobado. Você viu que eu já vou pra cima dos caras já e já quero matar todo mundo? Ou seja, inteligência emocional 0. Pra que inteligência emocional? Isso que eu sou estudante de psicologia. Mas eu tô no primeiro semestre, então eu posso errar. O loading do jogo... Ah, eu não quero mais morrer não. O loading é muito demorado. PlayStation 5, hein? A promessa do PlayStation 5 é que os loadings não tenham mais... Não demorem mais nada. Como que será que vai ser? Como será que vai ser? Vida. Vida, felicidade... É isso que vai ser. Né? Tá, vou enfrentar aquele cara de novo que deve estar aqui. Tá, mas calma aí, deixa eu dar uma olhada. Cadê a Ellie pra quebrar os vidros aqui?
Eu entro aqui? Não. Let's turn around if I were you. Oh, oh. Tem alguém que me viu aqui? A leech! A leech! Ah lá. Ah, caraca, Luiz. Não! It's down! Finish it! Ai, filha da puta. Não! Não, não, não. Não. Christ! He's dead! Mas esse vampiro aqui, ó, também, ó, vou te contar uma coisa, viu? Over there! There's one of them! Ele é bem fraquinho. Aí. Bom, é isso, gente. Pra mim já deu. Não, não deu. Meu, mano, são 2 horas da manhã. Meu senhor. Tá difícil. Ih, vai ter boss aí, com certeza, né? Vai ter boss. Como que vai ser com boss? Será que eu consigo zerar esse jogo? Consigo. Posso demorar, mas eu consigo. Eu sou muito afobado. E outra coisa, esse vampiro aqui, olha, ele tá fraco. Eu tô no começo do jogo, né? Vou dar uma olhada aqui. Não. Não é isso. Não é isso. Eu quero ver. Que isso? Névoa sombria. Lance uma nuvem de sombra aos seus pés, ou do inimigo após um breve momento a nuvem explode e causa muito dano. Bacana. É isso que eu queria ler. Pra onde que eu tava indo? Ah, é pra cá que tem que ir. Não, mas calma aí. Vou tentar outro caminho. Aqui é o hospital. Eu vou dar a volta. Ó, que paut. Olha aqui. O negócio tá feio aqui. Ups. Challenge. Opa. Caixa de pílulas. Esse vampiro ele não pula, ele voa. Não, na verdade ele pula. Esse é o pulo dele, entendeu? Tá. Bom. Daqui eu tenho que ter um lugar, né?
Tô vendo uma criança chorar. Será que eu vou beber o sangue da criança? Isso é tão... Diário de um Vampiro, né? Não. Sei lá, como que era o nome do filme do... Como que era o nome do filme do Brad Pitt? Eu tô com o Drácula de Bram Stoker na cabeça, mas não é. O Diário de um Vampiro parece um filme de adolescente. Tá. Tem mais nada aqui? Ah, mas tem uma subida ali. Quero subir. Ei, eu quero subir. Como que eu subo? Tá. Ah não, calma aí. Tem alguma saída por aqui, não é possível. Tá, virei aqui. Consegui. É tudo posição. Ó, tudo pra onde que eu tenho que ir tá pra lá. Pra onde que eu tô indo, pra cá. Muito bom. Aí, Jefferson, muito bom. Ah, pode ser um caminho alternativo. Legal. It's locked. Ah. Tá bom. E se eu cair aqui? Eu morro? Ô Tintin, o que foi? Meu cachorro tá rosnando aqui, gente. Acho que aqui era lugar só para lutear. Então tá. Bora. Foi bom, né? Bastante coisa. Oi. Oi, tudo bom? Filha da puta. Filha da puta. Tem 3. Tem 3. Tem 4. Vou embora. Ele tá fraco. Olha lá. Ele tem que dormir. Opa, carregando. O jogo não aguentou. Bom, é isso aí. Vou precisar dormir. Ele precisa repor a energia. Foi um jogo da insônia. Obrigado pra quem assistiu. Obrigado também pra quem vai assistir. Muito louco esse jogo. Vou continuar jogando. E é isso. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.